haja o que houver. Você pode adorar. Venha o que vier, Irás prover, Yeshua HaMashiach. creio em ti. Eu não vivo do que vejo, Mas vivo do que creio, irás prover de novo. eu creio em ti, eu creio. A tempestade, declare, vamos, a tempestade. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Mais uma vez, declare. A tempestade, o vento forte E o vento forte não vão não roubar a minha fé. em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque podemos celebrar o teu sacrifício e a tua ressurreição. Levante as suas mãos. E Ele está voltando. Tsunamis, maremotos estão casando e se dando em casamento. Os últimos dias serão como os dias de Noé. E está à porta, o cordeiro está voltando. E as virgens prudentes vão entrar com o noivo. Você que não está vigiando, você que não está se comprometendo com o Senhor, Deus te chama nessa noite, volte para um compromisso, porque Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está vindo buscar a noiva. Ele está vindo buscar a sua igreja. Sejamos como as virgens prudentes, aquelas que se preparam com o seu azeite, vigiando, orando, buscando a face dele. Nós queremos, ó Pai, declarar que estamos aqui até que o Senhor venha. Maranata, vem, Senhor, tira-nos desse mundo. Esse mundo não é o nosso lugar. Casas, carros, dinheiro, nada disso compra o que nós já fomos ganhos gratuitamente por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A soberana vocação aqui nesta terra vai redundar na eternidade, nas ruas de ouros com Yeshua HaMashiach. Nós, ó Pai, lembramos a Ti, lembramos a nós mesmos, aquilo que nos traz a esperança de passarmos a eternidade com o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Ele está à porta. Ele está à porta. Diga para alguém ao seu lado: Ele está à porta. Diga para ele: e você, como é que você está? Ele está voltando. Pode se sentar. Hoje nós vamos começar uma série de ministrações sobre eis-me aqui. Diga: eis-me aqui. Eis-me aqui é uma palavra do hebraico que se chama Hineni. Hineni. Eu tive a oportunidade de ir num museu em Israel, em Jerusalém, e chama Friends of Zion. E é um museu onde você, amigos de Sião, onde você sabe de toda a história de Israel, de todos os amigos, de todos os homens e mulheres que Deus usou para restaurar o povo de Israel. E uma forte palavra que você ouve lá é Hineni. Quando você entra e você vai passando por todo o museu, os amigos de Sião, você ouve as pessoas que ajudaram, as pessoas que disseram: eis-me aqui, Hineni, e que se colocaram à disposição para serem usados por Deus, para ajudarem o povo de Israel. Então falar eis-me aqui é dizer para Deus: usa a minha vida, eu me coloco à tua disposição. Eu estou aqui para que o Senhor me tome a minha vida, os meus dons e os meus talentos, para que o Senhor me use da forma que eu sou e da forma do que eu tenho. Eu quero ser usado por Ti. A chamada de Deus para nós nesse mês de outubro, Deus está te chamando para te dizer: eu te escolhi. Você é a escolha para mim nessa geração. Deus quer te dizer nessa noite que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe para que você fosse um instrumento nas mãos dEle nessa geração. Deus vai te usar com o seu dom e o talento que você tem.
Você simplesmente tem que dizer: eis-me aqui. Porque quando você diz eis-me aqui, tudo que vem depois do eis-me aqui, Ele vai fazer. Ele vai usar a sua voz, Ele vai usar as suas mãos, Ele vai usar os seus dons, os seus talentos, Ele vai usar quem você é. Porque isso tudo aqui vai passar. E enquanto nós estamos aqui usufruindo de tudo o que temos, porque somos cabeça e não cauda, estamos por cima e não por baixo, mas quando nós vamos viver essa vida de plenitude de bênçãos, nós precisamos também responder o chamado que Ele nos deu. Diga: eu tenho um chamado. Diga mais forte: eu tenho um chamado. Então você tem um chamado, e esse chamado foi entregue por Deus para você. Não foi a sua mãe, o seu pai, não foi a sua igreja, foi Deus. Você precisa entender que foi Deus. E aquele que te chamou é aquele que vai perguntar: você ouviu minha voz? Você ouviu ou não ouviu? Você vai ter que dar uma resposta para Ele. Uma resposta vai ter que vir. Deus é um Deus de comprometimento. Aqueles que não creram estão condenados. E aqueles que creram e não se colocaram à disposição, eles também não fogem do compromisso. Deus também vai te perguntar: tá, você ouviu te chamando, e o que você respondeu? Ah, Senhor, eu estava preocupado com outras coisas. Então, o que nós vamos fazer agora? Se eu te chamei, se eu te tirei das trevas, se eu te transportei para a minha presença, se eu te coloquei no reino da luz, nós temos um chamado, e esse chamado vai ser cobrado, vai ser, vem cá, Jesus ele disse em várias parábolas, que o reino dos céus é semelhante a um homem, que entregou talentos, que distribuiu dons, e depois cobrou de cada um, o que cada um fez. Nós precisamos entender que a mesma medida de justiça, é a mesma medida de amor que Deus entrega por nós. Deus não tem um atributo mais forte ou menos forte, todos os atributos estão nivelados em Deus. Por isso que Ele matou o seu Filho, com muita justiça, mas também nos salvou com muito amor. Nós precisamos entender, que o chamado, ele vai ser um dia perguntado, porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. E quando Ele nos entrega um chamado, Ele vai cobrar, Ele vai dizer: tá, e aí, o que você fez com o que eu te entreguei? O que você fez com o que eu te entreguei? Com o que eu te ungi? Com os dons que eu te fiz capaz de ter? Te capacitei, te habilitei. Vamos lá para Marcos 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. Nós precisamos entender que o nosso primeiro chamado, ele é exatamente o que está escrito aqui. Depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com Ele. Só até aqui, pode deixar esse versículo por enquanto. A primeira coisa que nós precisamos entender é que onde está escrito para, você para prestar atenção. Para prestar atenção. Todo para, você tem que parar. E aqui está dizendo, designou 12 para. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus chamou para estar com Ele, estarem com Ele. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso chamado, em essência, ele não é operacional, ele é essencial. Em essência, é para nós estarmos relacionando com Deus. Não é para você fazer alguma coisa. Quando nós pensamos em chamado, a primeira coisa é pensar no que eu vou fazer, no que eu vou contribuir. Mas o chamado de Jesus não é essencialmente operacional, é relacional, é de relacionamento, é de amizade. Designou 12 para estarem com Ele. O que é estar com Jesus? Nós sabemos a ambiguidade entre Marta e Maria. Maria, ela escolheu estar aos pés de Jesus, enquanto Marta escolheu fazer. Mas Jesus prestigiou quem estava com Ele, do que aquele que estava fazendo para Ele, do que aquela que estava fazendo para Ele. Jesus, ele honrou Maria, por ela estar com Jesus, por ela estar aos pés de Jesus. Jesus, ele falou: Marta, você anda ansiosa, querendo profetizar, querendo curar, querendo expulsar demônio, querendo falar em línguas, querendo fazer tantas coisas.
Saiba que muitas pessoas que são conhecidas, famosas, que expulsam demônios, que curam enfermidades, que batizam as pessoas no Espírito Santo, pessoas que atraem multidões, eu quero te dizer que isso essencialmente não é responder um chamado. E Jesus, ele disse que haverá um momento do juízo final, que ele vai estar diante de pessoas, que elas vão falar o que elas fizeram para Deus. Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu batizei pessoas em línguas estranhas, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz muitas coisas. E a Bíblia diz que Jesus vai falar: eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque as pessoas, elas querem pular o relacionamento e elas querem ir para o operacional. Elas querem curar, elas querem libertar, elas querem fazer as coisas, mas elas não querem ter caráter. Elas não querem renunciar ao pecado. Porque tem muita gente em pecado que expulsa demônios. Tem muita gente em pecado que entrega profecia. Tem gente em pecado que cura pessoas. E isso não é sinal, em essência, de responder um chamado em Deus. Em essência, você precisa entender que o seu chamado é estar com Jesus. O seu chamado é estar com Jesus. Diga isso para alguém: o seu chamado é estar com Jesus. Diga mais para alguém, diga para alguém do outro lado: o seu chamado é estar com Jesus. Quando nós olhamos para isso, Jesus chamou os 12, em primeiro lugar, para um relacionamento, para uma amizade, chamou para estar com eles, para estar com Ele. O Senhor Jesus chamou os 12 para estar em relacionamento com Ele, conhecer o seu coração. Jesus quer que você conheça o coração dele. Jesus quer que você conheça os pensamentos dele. Jesus quer que você seja amigo dele. Jesus quer que você vá para o seu secreto e comece a dizer: Jesus, Jesus, Jesus. Você não precisa saber orar, porque o nome de Jesus já é uma grande oração. Quando você vai para o quarto e fala Jesus, sabe o que você está dizendo? Tu és aquele que me salva. Então você não precisa falar muita coisa, você não precisa aprender, você não precisa fazer um curso de teologia, você só precisa ir para o quarto e dizer: Jesus, Jesus, Jesus. Você precisa desenvolver um relacionamento, porque Ele diz: eu quero que você esteja comigo, eu quero que você tenha comunhão comigo, eu quero que você ore, que você medite na palavra, que você se consagre, que você negue-se a si mesmo, que você conheça o meu coração, a minha vontade, que você conheça os meus pensamentos. Nós fomos chamados para ser amigos de Jesus, nós fomos chamados para conhecer o coração de Jesus. Por isso que Jesus disse que não nos chamava mais de servos, mas que Ele nos chamava de amigos. Vamos lá para João 15:15. E eu quero te dizer algo. Qual que é a diferença de um servo para um amigo? Qual que é a diferença de um amigo para um servo? João 15:15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não tem intimidade, porque o servo não vai ouvir os meus segredos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, amigo eu conto segredo, amigo eu mostro o meu coração, amigo tem vulnerabilidade, amigo confessa, amigo está junto, amigo conhece o que está no coração do amigo. Se você não entender isso, você pode vir para a igreja, mas a sua Bíblia não abre na sua casa, o seu joelho não dobra nem na igreja, quiçá dobrar na sua casa. Muitas coisas você não desenvolve um relacionamento, e você ainda não entendeu que o seu primeiro chamado é conhecer Jesus. O seu primeiro chamado é conhecer o coração de Jesus. O seu chamado é estar com Ele. Volte lá para o versículo Marcos 3:14. Jesus ele ora, e a primeira intenção, a intenção de Jesus de chamar os 12 é para que eles estivessem com Ele, para estar
em relacionamento. Jesus está dizendo que Ele quer mostrar os segredos do Pai dele para você. Eu quero dizer que Deus quer contar segredos para homens e mulheres aqui nessa terra. Eu quero dizer que Deus quer te contar segredos. Deus quer te mostrar coisas sobre a sua família. Deus quer te mostrar coisas sobre os seus sonhos. Deus quer te mostrar coisas sobre o seu chamado. Deus está escolhendo pessoas aqui nessa noite para contar segredos. Deus, Ele está te chamando para contar o que está dentro do coração dEle, o que Ele está preparando para 2023, esses últimos 3 meses. Ele quer te contar o que Ele vai fazer em 2024 na sua casa. Mas como que eu vou saber se eu não tenho um chamado de ser amigo de Deus? Eu só vou para o culto, eu não desenvolvo. Eu estou no culto já tem 3 anos, eu não sou batizado no Espírito Santo ainda. Eu não sinto a presença de Deus. Eu estou 3 anos na igreja e eu não sou nem dizimista, eu não sou nem contribuinte. Eu estou muito tempo na igreja, eu nunca conversei com o irmão do lado. E o que dizer do Espírito Santo? Não, quem que é Abraão? É aquele que abriu o mar vermelho? Quem que é Isaac? Aquele que subiu na árvore e falou com Jesus. Não sabe, não estuda, não busca, não desenvolve um relacionamento com Jesus Cristo. Não dobra o joelho para dizer: Senhor, fala comigo. Não unge a casa, não unge a esposa, não busca, não ceia, não busca a presença de Deus, não compartilha Jesus, não coloca um louvor. Eu quero entrar lá no seu carro e ver qual que é a playlist do seu carro. O que você está ouvindo enquanto você vai dirigir? É o funk pesado, é o sertanejo corno? Ou você está ouvindo lá: quebrou minhas cadeias? Ainda não, né? O que você está ouvindo lá? O que está lá dentro da sua casa? O que está dentro do seu coração? Qual que é o desenvolvimento desse relacionamento de amizade com Jesus? Jesus está querendo dizer: eu quero ser seu amigo, eu quero te contar meus segredos, eu quero te contar meu coração, filho, meu coração, filha. Sabe qual foi a primeira pessoa que Deus chamou na Bíblia? Foi Abraão. Foi Moisés. Foi quem? Alguém sabe? A primeira pessoa que Deus chamou na Bíblia foi Adão. Amém? Gênesis 3, versículo 8. Coloque, por favor, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou, repete comigo, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus só chama quem se esconde. Diga isso para alguém. É muito difícil você encontrar alguém que se voluntaria e falar: Deus, o Senhor não me chamou não, mas eu estou aqui. Deus só chama aquela pessoa que está longe dele, mas graças a Deus que Ele nos chama, graças a Ele que Ele nos chama. Ele nos chama para estar com Ele. O primeiro chamado na Bíblia é quando Deus chama Adão, e Adão ele foge de Deus. Adão fugiu de Deus com a sua mulher, e quando Deus chama Adão, Deus está chamando para ele voltar para a sua posição, para ele voltar para o relacionamento, mesmo errado. Deus estava chamando. Deus podia falar: acabou, sua casinha caiu, Adão, já era, zerou tudo. Estralou o dedo, Adão derretia, Eva derretia, e o Senhor assim destruiu Adão e Eva, por eles pecarem contra o seu amor. Então Deus criou um segundo Adão, e este Adão, não. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus continua com você mesmo quando você peca. Entenda algo: Deus não vai tirar o dom de curar porque você peca. Deus não vai tirar o dom da profecia porque você peca. Mas Ele vai dizer que não te conhece. Você vai fazer muita coisa no nome dEle, mas na hora do vamos ver, de entrar na casa dEle e falar assim: peraí, você quis brincar com os meus brinquedos, mas você não quis responsabilizar em carregar a minha presença na sua vida. Se você não leva a minha presença, você pode brincar com os meus dons, porque dom Deus dá gratuitamente a quem pede.
mas a presença dele vem com o sacrifício da sua carnalidade, carregando a cruz, negando a si mesmo e seguindo a Jesus Cristo. O primeiro chamado é você estar na presença dele, é você relacionar com ele, e quanto mais você relaciona, mais você vai desenvolvendo um relacionamento de intimidade. Você vai entendendo o que ele pensa, você vai entendendo o que ele sente, assim como você vai relacionando muito com uma pessoa, e essa pessoa você vai descobrindo o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer. Assim é o seu relacionamento com Deus. O seu primeiro chamado é estar aqui com ele, e Deus chama Adão e fala: Adão, você errou, mas agora vocês vão continuar mais longe da minha presença. Vou trazer essa roupa para você, vou colocar vocês fora da minha casa, porque vocês me desonraram, pecaram contra mim, me desobedeceram, mas o meu amor continua sobre vocês. Assim Deus, ele nos trata dessa maneira. O seu amor continua sobre nós. Ele não vai nos punir por aquilo que a gente faz. Deus puniu Adão, mas em Jesus ele paga toda a punição, e eu já preguei sobre isso. E agora nós estamos debaixo dessa graça, mas essa graça não quer dizer que você não tem que ser obediente e carregar a sua cruz. A graça é que ele não vai te punir, mas não quer dizer que ele não vai te julgar. Quem está me entendendo? Deus não te pune, mas ele te julga. E o julgamento dele virá. E nós precisamos então desenvolver esse temor. Porque o que é o temor? O temor é o que nos faz estar na presença de Deus. Quando você perder o temor, aí não vai fazer sentido nenhum você relacionar com Deus. Aí você está apostatando a sua fé. O que é apostatar? É não mais credibilizar a Deus o que Ele é, e como você tem que se portar diante dEle. Porque nós temos que reverenciar o poder e a autoridade que Ele tem. Então nós tememos a Deus. O temor não é ter medo, o temor é ter uma profunda admiração, respeito e honra, ao ponto de a gente entregar toda a nossa vida e saber que Ele pode nos destruir se Ele quiser, e mesmo assim Ele não faz. E debaixo desse entendimento nós continuamos servindo e honrando ao Senhor. E ele disse: então não quero que você faça isso. Então, Senhor, por causa do Senhor eu não vou fazer. E ele fala: olha, meu filho, minha filha, você tem que abrir mão dessa situação. Você tem que começar a entender que não é a sua vontade, mas é a minha. E nós vamos desenvolvendo um relacionamento de obediência, de reverência, de submissão, e ao mesmo tempo de amizade. Vamos lá para Efésios 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Aqui está dizendo que ele nos chamou, ele nos escolheu. Aqui está dizendo que ele nos chamou para ser o quê? Para sermos santos. O que é ser santo? O seu primeiro chamado é ser santo. E foi exatamente isso que Adão quebrou. O vínculo de temor que apontava para a santidade. Quando você perder o temor, você perdeu a santidade. O que é santidade? É você fazer aquilo que agrada a Deus e não fazer o que desagrada a Deus. Então como que eu vou descobrir como é uma vida de santidade? A palavra de Deus, porque é ela que vai te mostrar o que é ser santo e o que não é ser santo, o que você precisa fazer e o que você não precisa, não pode fazer, quem você deve ser e quem você não pode ser. Existe meios de relacionar-se com Deus. Nós precisamos ter obediência, desenvolver aliança. Isso é viver uma vida de santidade, entendimento em quem Jesus é. E você desenvolve uma devoção profunda, uma paixão profunda, e a partir desse lugar de encontro, desse lugar de entendimento, de relacionamento, de intimidade com Jesus, a amizade ela vai crescendo, e você então vai ouvindo a voz dele, você vai sentindo a presença dele, você vai entendendo a vontade dele, você vai a cada dia se misturando mais com Jesus.
E tem pessoas que não conhecem Jesus, e Jesus também não as conhecerá. Tem gente que, como eu já disse, usa os dons, mas não tem a presença. Eu expulso em nome do Deus de Paulo. Eu expulso em nome de Jesus. Eu estou repetindo algo, mas isso em essência não tem a presença. Nós precisamos entender que o primeiro chamado de um cristão é desenvolver um relacionamento com Jesus. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa ir para a célula, você precisa ir para os cultos, você precisa jejuar, você precisa colocar uma música que fale da palavra, você precisa ouvir as pregações do nosso YouTube, na Nova Vida lá no YouTube, que nós temos um canal. Quem não segue, eu vou aproveitar e fazer aqui um merchan. Então vai lá agora, depois que acabar o culto, ou se você quiser entrar aí rapidinho, 5 minutinhos, entra, começa a seguir. E volta aqui para a palavra para mim. Você precisa ir lá, porque aquela palavra que você ouviu aqui no domingo, ela vai ouvir de novo lá na sua casa. Entra no Instagram da igreja, em vez de você ficar no Instagram da famosinha, do famosinho, que você está lá vendo, nada a ver, não te edifica nada. Eu já quero te dar um conselho: para de seguir quem não te acrescenta em nada. Para de ficar vendo a vida alheia, o que tem BMW, o que subiu lá não sei aonde, o que anda de helicóptero. Você fica lá vendo uma vida que você, nossa, olha o que ele tem, o que ela tem, e você não vai fazer a sua vida acontecer. O seu filho está ali do lado querendo atenção, e você está dando atenção e dando ibope para alguém, não está te acrescentando em nada. Então começa a seguir pessoas que vão te ajudar a estar perto de Jesus. Tem alguém que está me ouvindo aqui nessa noite? Comece a colocar a sua vida toda para apontar um relacionamento com Jesus, porque o seu primeiro chamado é amar Jesus, é buscar Jesus, é ouvir a voz de Jesus, é ter os pensamentos de Jesus. Você precisa se entrelaçar com Cristo, você precisa mergulhar no coração dele, e aí você vai poder falar dele naturalmente, você vai começar a pregar sobre ele naturalmente. Você está aqui, mas seu coração está fechado. Você está aqui, você não está se envolvendo. Você está aqui, e queridos, por você estar aqui, é melhor você estar lá no bar, ou você está lá na sua casa, que não faz nenhuma diferença, se você não está desenvolvendo um relacionamento com Jesus. Sabe como que você vê alguém que está desenvolvendo um relacionamento com Jesus? Quando ela vem para o culto, ela chega na hora. Ela não chega às 18h30, o culto começa às 18h. Se fosse para você casar, você ir para o cinema sem chegar atrasado, ia chegar atrasado? Não. Se fosse um relacionamento, um compromisso com uma pessoa muito importante, uma pessoa que te dá uma proposta de trabalho, você ia chegar atrasado? Não ia. A gente vê a importância que nós damos às situações quando nós somos pontuais. O culto começa às 18h, a maioria da igreja chega às 18h40, 18h30. Tudo bem que você tem as suas histórias, tudo bem que você tem tudo, mas o domingo, a maioria das pessoas não trabalham. Você poderia começar a tomar banho 3 horas da tarde, 4 horas estava todo mundo pronto. Pega o Uber, 5 horas você estaria, 5h30 você já estaria aqui. Por causa da chuva, por causa daquilo, aquilo outro. Beleza, Jesus morreu na cruz por você, Ele fez tudo por você. Eu quero te chamar para Deus, Ele está passando a peneira. Deus, Ele está balançando a figueira. Vai cair quem é fruto e vai sumir quem não é fruto. As igrejas estão lotadas, mas tem igrejas também que vão se esvaziar. Tem bares que vão lotar, mas tem bares que vão também se esvaziar. Eu quero dizer que nós estamos na geração Z, no tempo em que está apontando a volta de Yeshua. Pandemia e você está quieto, ideologia de gênero e você está quieto, e tantas outras coisas, legalização do aborto, legalização do casamento homoafetivo, e você está quieto, você está pegando o seu chamado e pondo no bolso, e indo para a sua casa dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou profeta, eu não sou pastor, eu não sou pastora. Isso eles que se virem, eu vou embora para minha casa cuidar dos meus sonhos, dos meus problemas. Ele vai te pedir o que você fez com os meus talentos, o que eu te entreguei, o que você fez, o que eu te entreguei. Passou pandemia, passamos tudo, e a igreja, alguns estão calados, escondendo, não querendo contribuir, não querendo se oferecer, não querendo desenvolver um relacionamento com Jesus, não respondendo o chamado. Tanta coisa tão difícil, coisas que apontam mesmo para a vinda do anticristo e dos últimos dias,
E mesmo assim nós estamos assim, cruzados. Eu vejo profetas e profetisas, homens e mulheres de Deus, que têm tanto poder e tanta autoridade, estão cruzando os seus braços e indo para os seus problemas, para o seu dia a dia. Não estão mais sendo sal, não estão sendo luz, mais sendo luz. É tempo de pregar, é tempo de você se dispor, mas antes disso tudo, é tempo de você desenvolver um relacionamento com Jesus, porque é desse relacionamento que você vai entender o coração de Jesus. Então não adianta você falar para alguém ganhar uma vida, porque quem vai plantar isso no coração dela, é o nível de relacionamento que ela tem com Jesus Cristo. Porque se ele não vê que o coração de Jesus pulsa por salvação, pode ser o apóstolo, o pastor, quem for para pregar, se ela não ouvir Jesus, ela não vai fazer nada, porque ela não tem um relacionamento com Cristo. Eu quero que Cristo sirva os meus problemas, resolva as minhas dificuldades. Eu não vou até Jesus para ouvir o coração dele. E ali em João 15:15 diz que ele vai contar os segredos do coração do Pai. Ele vai contar para nós e falou: olha, você não é mais meu servo, você é meu amigo. Eu quero que você ande comigo em lugares que poucas pessoas andam. Eu quero que você ouça coisas de mim que poucas pessoas vão ouvir. Porque amigo ele ouve o que o servo nunca vai imaginar. Um amigo ele entra em ambientes, ele acessa atmosferas que um servo ele nunca vai acessar. E é esse relacionamento de intimidade, de comunhão, que o Espírito Santo está te trazendo, está te chamando. Esse é o chamado. E é aí que você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ouvir sua voz, eu quero ouvir os seus pensamentos, eu quero saber qual que é a sua vontade, eu quero falar, eu quero entregar, eu quero entender, eu quero subir na torre e saber de onde que está vindo o inimigo, porque o Senhor vai avisar aquele que desenvolve relacionamento de intimidade com Deus. Alguém está aqui para dizer amém? Atos 1 versículo 8, Atos capítulo 1 versículo 8, por que que o Espírito Santo ele veio sobre a terra? Por que que o Espírito Santo batizou as pessoas? Atos 1:8, por favor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Gente, testemunhar é você falar de quem você? Testemunhar, fala mais alto, é você falar de quem você conhece. E como que você vai conhecer Jesus? Como você vai ouvir Jesus? Na verdade, como você vai ser testemunha se você não ouve a voz dele? Se você não gasta tempo com ele? Se você para jejuar, você custa jejuar? Se eu falo, olha, vamos jejuar, a pessoa, nossa, apóstolo, de vira e mexe, muitas pessoas chegam para mim e falam: nossa, eu passei mal, não consegui jejuar nem 6 horas, sei o que. Eu falo, é difícil mesmo. Eu vou ficar insistindo para quê? Se eu já prego, já falo, se a pessoa não, ela vai dar conta é com Jesus. Eu tenho que dar conta da minha vida, ensinar minha filha e fortalecer a minha esposa. Eu tenho 13 discípulos e 7 pastores ligados a mim. 13 homens e 7 pastores, fora as mulheres. Eu estou falando de 13 e de 7. Eu tenho discipulado esses 13 e esses 7 e venho aqui no altar discipular toda a igreja. Esse é meu chamado. Isso é o que Deus me colocou para fazer aqui. E cuidar da minha casa. E também usar os dons que Ele me dá. Por isso que eu estou lá gravando CD, estou lá no meu Instagram falando de Jesus, de inteligência espiritual. Eu estou usando lá como psicólogo, atendendo as pessoas. Eu estou cumprindo o meu chamado. Falo assim, esse dom aqui é para o Senhor, Deus. Esse dom aqui também é para o Senhor. E se passar muito tempo comigo, eu começo a falar de Jesus, lá no consultório. Pode caçar meu CRP, não tem problema não. Porque o mais importante é saber que todos os dons que Deus me deu, eu estou revertindo para a glória dEle. Porque um dia Ele vai me cobrar. E eu estou já fazendo é teu. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. O seu primeiro chamado é ser testemunha. Por que eu tenho o Espírito Santo? Não é para me curar, libertar e batizar, não. É para me ser testemunha. É para me falar de Jesus. Eu vou falar de quem eu sou apaixonado. Eu vou falar de quem eu admiro. Eu vou falar de quem fala comigo, de quem está me servindo, de quem me ama. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Então para falar de Jesus você precisa conhecê-lo. Para falar de Jesus você precisa ser testemunha. Você vai falar do que você ouviu, do que você viu, do que você ouviu.
O Espírito do Senhor descerá sobre você para que você seja testemunha desse batismo, dessa presença que está sobre você. Deus, Ele veio para te encher da glória dEle. Ele quer que você o ame. Ele quer que quando você começar a adorar, você adore levantando as suas mãos. E quando você cantar, que você cante com paixão, que você cante com intensidade, que o que você canta é em reverência e gratidão pelo sacrifício dEle na cruz. Ele te amou quando você ainda era pecador. Não tem maior amor do que esse. Então você precisa desenvolver uma intimidade e um relacionamento com Jesus. Vamos lá para Atos 4, versículo 18. Atos capítulo 4, 18. Atos 4, 18 ao 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não vamos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Lá no seu trabalho, você fala de Jesus. Lá na sua casa, você fala de Jesus. Lá onde você anda, você fala de Jesus. Lá onde você treina, você fala de Jesus. Lá onde você estuda, você fala de Jesus. Se eu não falo, não apóstolo, se eu não falo, é porque você não respondeu o primeiro chamado, que é ter intimidade e relacionamento com Jesus. Porque eu vou falar de quem eu conheço, eu vou falar de quem eu relaciono, eu vou falar de quem eu sou apaixonado. Muitos estão aqui por causa de uma religião. Você ainda não desenvolveu um relacionamento com Jesus. Você precisa abrir a sua Bíblia, e eu quero te incentivar a você abrir a sua Bíblia e lê-la todos os dias. Hoje é dia 1º de outubro. Esse mês, ele tem 31 dias, sim ou não? E Provérbios são 31 dias. Hoje eu vou abrir uma live, mais tarde no meu Instagram, e vou começar, não vai ser nenhum da igreja, vai ser do meu. Porque não é uma questão de igreja, é uma questão de você com Jesus. Nós vamos ler um Provérbios por mês a partir de hoje, por dia a partir de hoje. E você vai fazer um jejum toda segunda-feira, dia 2, 9, 16, 23 e 30. Eu já estou te ajudando a relacionar com Jesus aqui. Quem está me entendendo? Já estou te chamando para se relacionar. Relacionar tem que ter investimento. O que faz eu e a Trícia estar casado é ela me suportar e eu suportá-la. Mas acima de tudo, o amor, a admiração e o propósito. E o que ela sente por mim e o que eu sinto por ela. Nós não temos o melhor casamento, mas também não temos o pior. E de casamento a gente conhece, que a gente já atendeu inúmeras pessoas. Já ajudamos pessoas a não divorciar, já ajudamos pessoas que divorciaram, já ajudamos pessoas que entenderam. Teve um casal que eu já estava cansado de ouvir. Vou dar um testemunho aqui, não vou falar o nome não, para eles não ficar sem graça. Mas um dia eles vão testemunhar, porque Deus está fazendo uma grande obra na vida desse casal. Falei para eles assim: é porque ela não sei o que, falou assim, parou. Eu vou vir aqui, ó, vocês vão começar jejum de pão e água. Porque é demônio, já não tem nem o que conversar aqui. Porque eu e a Apóstolo já sentamos, conversamos, é jejum de pão e água. Eles calaram na hora. Falei assim, mas pela misericórdia de Deus, eu não vou pôr jejum de pão e água, senão vocês vão morrer. Porque jejuar de pão e água tem que ter debaixo de uma orientação de Deus. Mas vocês vão jejuar 12 alimentos, e o Espírito Santo vai entrar na sua casa, na casa de vocês, e vai arrancar toda a maldição hereditária de demônios que vem dos casamentos dos pais de vocês. Eles entraram num quebrantamento, entraram num jejum, entraram na oração, e o demônio de divórcio bateu em retirada da casa deles. E o Espírito Santo entrou, e esse casal foi cheio da presença de Deus. E um dia eles vão testemunhar, porque eles estão subindo a escada de um grande sucesso na vida deles, mas porque eles buscaram pastorado,
aconselhamento, ouviram. Olha, nós estamos aqui brigando de novo. Foram lá no gabinete. A apóstola falou assim, ó, vai lá e resolve isso. Falei, eu vou resolver. E eu falei, é isso mesmo. Ela falou, então nós vamos fazer isso. Entrou na parte espiritual e Deus restaurou o casamento. Nós estamos indo para o nosso 8º encontro de casais. 8º encontro de casais. E tem gente que a gente ouve a gente falando e nunca vai. Não, meu casamento está bom. E você vai ver com a lupa, o casamento está muito ruim. Porque não está buscando ajuda. Não vai num encontro de casais. Não vem num café de casais que a gente fez todo ano, desde janeiro até hoje, até esse mês. Ah, não quero, não priorizo. Ah, não conhece Jesus, gente. Não conhece Jesus. Então, hoje à noite nós vamos começar a ler Provérbios. Quem que vai estar comigo lá? Ó, segunda-feira, 2, 9, amanhã, dia 2, dia 9, dia 16, dia 23, dia 30, eu e minha casa vamos estar em jejum. Eu quero te convidar a jejuar 6 horas, ou 8 horas, ou 12, ou 24. Menos de 6 é melhor você nem entrar. Seu jejum, suas regras. Mas você tem que se consagrar. Nós vamos fazer 5 jejuns esse mês. Dia 2, dia 9, dia 16, dia 23 e dia 30. Ainda bem que não foi no seu aniversário, né, meu bem? Dia 14 é o aniversário da apóstola, tá, gente? Dia 16. Você pode fazer um jejum de 6 horas. Você pode fazer um jejum de 24. Por que eu vou jejuar? Porque eu quero conhecer Jesus. Eu preciso jejuar? Precisa, você precisa mortificar sua carne. Está muito carnal. Porque quem ouve a voz de Deus é aquele que renunciou à carnalidade. Sabe qual que é a única forma da gente ter ouvidos que ouvem a voz de Deus? Quando esses ouvidos são espirituais. Ouvidos carnais não ouvem o chamado. E aqui nós vemos que Pedro e João, eles falaram, não tem como a gente deixar de falar, nós encontramos Jesus. Não tem como eu deixar de falar de quem eu amo. Não tem como deixar de falar o que eu vi de quem entregou a sua vida por mim. Não tem como, eu vou falar. Para a vida ou para a morte, eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Deus está te chamando para o secreto. Deus está te chamando para orar. Deus está te chamando para um relacionamento que a pastora Júdia, que a profeta falou, foi tomado em quebrantamento. Aquilo ali, querido, a pastora Júdia chorando aqui, foi gemidos inexprimíveis. Só discerne o espiritual quem é espiritual. Quem não é espiritual ficou só olhando, mas ela estava aqui tendo sensações e impressões espirituais. Sensações e impressões espirituais da noiva, da igreja, da sua vida, da sua casa. Você precisa entender o que é viver com Deus, porque de madrugada está orando, de manhã está orando, porque quem ora, Deus usa. Quem desenvolve um relacionamento de oração, Deus fala. Então a partir desse encontro com Jesus, é que você vai falar do que você conhece nele. Preste atenção, Moisés, ele encontrou com Deus, Moisés o conheceu, Deus falou com ele. E sabe por que Deus, sabe como que Moisés começou a ouvir a voz de Deus? Quando ele tirou as sandálias do assassinato e pegou o cajado de pastor. Foi quando ele renunciou o pecado dele, o passado perdoado, as feridas curadas. Foi que ele então ouviu a voz do chamado. Entenda algo, o pecado, a carnalidade, ela tampa os seus ouvidos de ouvir a voz de Deus. Aí você vai ouvir a voz dos seus sonhos, a voz dos seus problemas, a voz das suas conquistas pessoais. E você não vai ouvir a voz do chamado de Deus. Você não vai ouvir a voz da consagração. Você não vai ouvir a voz que te chama para oração, porque o seu ouvido ele está carnal. A única forma de Deus falar com Moisés foi transformando o ouvido dele carnal em um ouvido espiritual. Foi quando Moisés tirou as suas sandálias do assassinato e pegou a mão de um cajado de pastor. Aquela vara, aquela autoridade que Deus coloca na vida de Moisés, dizendo:
eu apago o seu passado e te levo para o futuro, que você será um grande libertador de Israel. Assim, da mesma forma foi Paulo. Paulo estava no seu cavalo da religiosidade, no seu cavalo do orgulho fariseu, do seu orgulho farisaico, do seu orgulho prepotente da religiosidade. Ele ia matar, ia perseguir a igreja, e Deus vai dar um tapa nele. Pá! Ele cai do cavalo. Deus cega Paulo 3 dias, para que ele ouvisse a voz do Senhor. Deus tira a carnalidade, o ego, a religiosidade de Paulo, para que Paulo ouvisse a voz de Jesus dizendo: eu te chamei para ser usado. Quem está me acompanhando? Deus vai tirar a carnalidade para que você ouça a voz dele. Sabe por que você não está falando de Jesus? Sabe por que você não está pregando? Sabe por que você não está indo além? Sabe por que você não está servindo? Sabe por que você não está contribuindo? Porque você não está ouvindo, você não conhece. Aí os seus ouvidos estão ouvindo os seus traumas, os seus ouvidos estão ouvindo as suas limitações, os seus ouvidos estão ouvindo as coisas que você que não quer fazer, que você não consegue fazer. Os seus ouvidos estão ouvindo outras demandas, e o tempo está passando, e o relógio espiritual está passando, o cronológico e o cronos de Deus, os sinais acontecendo, a natureza está revolta, os pecados estão sendo institucionalizados, e você está quem? Não está discernindo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no planeta Terra. O espiritual está se movimentando. O espiritual, a economia. Lá na Europa já vai se fazer a nova era mundial. E você não está nem aí, você ainda está fazendo suas coisas. Eu tenho vergonha de ser testemunha no meu trabalho. Não, eu vou conquistar as minhas coisas. Eu não vou fazer aquilo. Porque o seu ouvido, ele está carnal, ele está dentro dos seus problemas, ele está dentro das suas faltas, das suas carências. Por isso que as coisas não melhoram na sua vida, por isso situações estão paralisadas há anos. Talvez é nas finanças, ou talvez é no seu casamento, ou talvez é nas suas emoções, porque você está ali, mas não sai dali, porque você quer ouvir o que você quer, você não entra naquilo que Deus está falando. Aí sua vida fica parada anos e anos, e você é uma bomba nas mãos de Deus. Você é um sal que vai salgar nações, você é uma luz que vai iluminar nações, mas você está tão parado e tão pressionado e tão olhando para aquilo que é ridículo, para um pontinho na areia, sendo que Deus falou para você olhar para toda a praia, para você olhar para as constelações estelares, mas você está olhando ali para aquilo que, eu estou carente aqui, eu estou necessitado aqui, e você não olha para que Deus te chamou, você não está ouvindo a voz dele na intimidade. O Espírito Santo está te chamando nessa noite. Filha, eu quero falar com você. Filho, eu quero falar com você, para que você me ouça, e para que você fale o que você ouviu, e o que você ouviu de mim. Nós precisamos ter tanta intimidade com Jesus, que você está lá no quarto, e quando você sair de lá, você vai sair do cheiro dele. Sabe quando a pessoa passa um perfume caro, importado, e se abraça essa pessoa, e de repente quando você abraça ela, você ainda fica com o cheiro dela? Quem já experimentou isso? Assim vai ser, você vai estar lá com Jesus, na presença dele, e quando você sair, você vai exalar o perfume dele por onde você passar, e você ainda vai sentir o cheiro dele em você, e as pessoas que chegarem até você vão sentir, você está com um cheiro diferente. Aí você vai poder dizer: é porque eu estava abraçando Jesus logo ali atrás, eu estava ali com ele agora, eu estava ali relacionando com ele, eu estava ali ouvindo a voz dele. Sabe quando você está com esse relacionamento, quando você encontra com alguém extremamente cheiroso, Jesus é esse, que se abraça e que você sai ali daquele lugar cheio da presença dele. Esteja com Jesus ao ponto de você estar misturado, perfumado, exalando o bom perfume de Cristo. E exalar o perfume de Jesus em toda a terra é quando você testemunha a presença dele. Em 2 Coríntios 2,15 diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que não são salvos como os que se perdem.
O apóstolo Paulo está falando que as pessoas vão sentir o cheiro de Jesus em você. Aqueles que são crentes e aqueles que não são, vão entrar no seu Instagram, ou vão lá olhar o seu trabalho, ou vão ser umas pessoas que vão relacionar com você, onde você estuda, e eles vão ver que você tem algo diferente, que você tem a presença diferente. Alguém está me ouvindo? Tem alguém aqui nessa igreja que está ouvindo essa palavra nessa noite? Nós temos uma missão apostólica nessa terra. Nós temos uma missão apostólica nessa geração. Você está sendo escolhido por Deus para cumprir essa chamada. Deus escolhe você para viver com Ele, para relacionar com Ele. Quem está recebendo essa palavra? Quem está ouvindo a voz de Deus aqui? Quem Jesus é, você passa a ser. O que Jesus faz, você passa a fazer. O que Jesus pensa, você passa a pensar. Como Jesus, você começa também a ser. A nossa vida fica totalmente afetada por Cristo. E a sua santidade começa a nos modelar, a nos moldar e nos fazer ter o caráter que Ele tem. O encontro com Jesus nos santifica para nos habilitar para o chamado. Então o primeiro chamado é relacionamento, que nos santifica a sermos como Jesus é, e consequentemente faremos o que Ele faz. Então santidade sem frutos não é uma profunda relação com Cristo. O seu relacionamento não tem que só se santificar, mas além disso produz o cheiro em outras pessoas. As outras pessoas serão afetadas. Paulo, ele teve que cair do cavalo do orgulho, da religiosidade judaica, para ele ser um missionário, para ele ser um apóstolo dos gentios, para ele responder 3 dias cego, para ele ouvir a voz do Senhor, para ele ter a sua jornada apostólica determinada naquele tempo. Mas se ele não ficasse cego, os ouvidos dele nunca se abririam. Deus, ele vai permitir que algumas coisas aconteçam na nossa vida, para que a nossa atenção volte para Ele, para que o nosso coração volte para Ele, para que a nossa alma volte para Ele, para que nós possamos nos relacionar com Ele. E eu quero finalizar essa palavra falando exatamente sobre isso. Deus tem que tirar algo da sua vida para você voltar a ouvi-lo. Deus vai ter que te tocar, fazer algo na sua vida para você voltar a ouvi-lo. E fala para Ele: pode fazer isso na minha vida, porque eu estou cansado desse tanto de tempo. Tem gente aqui que está buscando e Deus não está respondendo, porque você ainda não fez essa oração. Tira de mim o que tem que ser tirado, para que eu possa voltar a te ouvir. Vamos lá para Isaías 6, versículo 1 ao 9. Isaías capítulo 6, do 1 ao 9. Olha o que a Bíblia diz, o encontro de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Só vamos parar aqui agora. Está vendo que o seu pecado não te distancia de Deus? Você entende aqui que mesmo em pecado, Deus deu uma visão para Isaías, porque Deus, ele não quer que você se lava, Deus, ele não quer que você se organize. Você tem que vir do jeito que você está, e Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai fazer o que Ele tem que fazer na sua história, Ele vai tirar o que Ele tem que tirar. Mas eu quero parar aqui para que você pense e reflita. Quantas vezes você coloca tantas desculpas e tantas outras coisas para começar a ser fiel a Deus, tantas desculpas para começar a orar, tantas desculpas para começar a se consagrar. Você precisa ir do jeito que você está, porque ele estava em pecado, e ele teve uma profunda visão, ele teve uma experiência profunda com Deus, mesmo em pecado. Continuando, versículo 6. Então um dos serafins voou para mim,
trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías também teve que ser tocado com uma brasa viva do altar, assim como Moisés tirou as sandálias, assim como Paulo caiu do cavalo, assim como Abraão teve que sair de casa, assim como Isaías teve que ser tocado com uma brasa na boca. Todos esses homens tiveram que passar por alguma situação, um toque, renunciar, sair, pagar um preço, cair do cavalo, tirar a sandália, sair da casa do pai. Alguma coisa teve que acontecer. Quem está comigo, está entendendo essa palavra? A boca dele teve que ser queimada. Eu te pergunto, o que tem que acontecer para você ouvir a voz de Deus de novo? O que tem que acontecer para você ouvir a voz de Deus de novo? Se o primeiro chamado você não responde, você não sabe o valor de uma alma, porque nem a sua você está salvando. Se você não salva a sua vida, você não vai conseguir salvar a vida de ninguém. Cuidado, que talvez você ache que está tudo bem para você, mas você já não ouve a voz de Deus. Deixe Ele tocar sua boca hoje, com a brasa viva do altar. Abraão teve que se santificar, Paulo teve que se santificar, Moisés teve que se santificar, Isaías teve que se santificar, para que eles pudessem o quê? Responder o chamado de Deus. Quem está me acompanhando? Isaías passou a ser santo para responder o chamado. Ele pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Só depois que a sua boca foi santificada. Só responde chamado quem tem intimidade com Jesus. Diga isso para alguém. Você pode falar para outra pessoa com mais alegria? Vamos lá? Só responde chamado quem desenvolve intimidade com Jesus. Então você vê alguém que não está respondendo o chamado, ela não está ouvindo a Jesus há muito tempo, não está fazendo a obra, não tem relacionamento com Deus, não está sendo infiel, não está ouvindo a Deus. Pergunta para ela qual foi a última vez que ela ouviu a voz de Deus, que ela abriu a Bíblia e leu a palavra e Deus falou com ela. Ela vai ficar sem graça, ela não tem uma palavra pronta, ela não tem um testemunho a dar. Há uma obra que Deus precisa fazer em nós, primeiro, para que depois Ele faça através de nós. Eu vou repetir, há uma obra que Deus tem que fazer em nós primeiro, para que depois Ele faça através de nós. Primeiro Deus faz em você, para depois fazer através de você. Você pode falar com alguém? Diga primeiro: Deus faz em você, para depois fazer através de você. Você precisa responder esse chamado. Eu escolhi para estarem comigo. Deus tem um chamado para você. Qual é esse chamado? De estar com Ele. O primeiro chamado que você precisa hoje é ter unção, é ter palavra, é ter intimidade, é voltar a ouvir a voz de Deus, é salvar a sua alma, porque ainda dá tempo de você se salvar. Os últimos dias serão como os dias de Noé, casando e dando sem casamento, porque é isso que eles estão lutando aí para casamento, sim ou não? Sim ou não? Sim. Os tempos estão se findando, e até a sua alma você está perdendo, quiçá a alma do seu filho, da sua esposa, e os seus discípulos e discípulas, e vidas que precisam ser alcançadas. Hoje Deus está abrindo a porta da salvação para você, e está dizendo: o primeiro chamado é você me ouvir. Só conseguiremos ouvir a voz do Senhor quando não ouvimos a voz da nossa carne. Só vamos conseguir ouvir a voz do Senhor quando não ouvimos a voz do nosso pecado, a voz do mundo, a voz que tem te impedido, a voz do seu passado, a voz da sua angústia, a voz dos seus traumas, a voz das suas necessidades, a voz das suas carências.
Você precisa entender que na fase que você mais precisa se levantar, você está dormindo. A fase que você precisava sair da sua casa e bater na casa daquela pessoa que está pensando em suicídio, você está dormindo. Veio a pandemia, você continua parado. Veio a ideologia de gênero, você ainda está parado. Veio os maremotos, tsunamis, enchentes, furacões, você ainda está parado. Veio a legalização do aborto, você está parado. Veio a legalização da relação homoafetiva, você ainda está parado. O seu filho está sendo assistido por demônios através do celular que você deixa com ele 24 horas. Mas você nunca abre a Bíblia para ensinar Jesus para o seu filho. E você está parado. Eu estou aqui para te lembrar que você não é dessa terra. Existe uma eternidade preparada para você. Ou com Satanás, ou com Jesus na eternidade. Você está parado. Eu estou aqui como um profeta para dizer que o Senhor está te chamando e te tirando a sua vida dessa paralisação, porque Ele tem misericórdia sobre a sua vida. É tempo de santificar, de se purificar. É tempo de mudança, de tomar posição e de responder o chamado do Senhor, e parar de olhar para a sua carência, para a sua necessidade, e responder o chamado que sobrepuja toda a situação emocional na qual você está envolvido. Deus quer te usar, Deus escolheu você. Eu vou repetir: Deus quer te usar, Deus escolheu você. Deus quer te usar e Deus escolheu você. Está fraco porque você não está ouvindo isso mais dele. Por isso não está forte, está fraco. Eu não consigo entender porque isso está longe. Um dia eu sonhei e parei de sonhar. Mas eu quero te lembrar que você é ainda a escolha de Deus. E o seu chamado é para hoje. O seu chamado é para agora. Deus não escolheu outra pessoa. E Deus não errou quando Ele disse que ia usar você e a sua casa. Deus disse que você é profeta. E Ele manda dizer nessa noite: você ainda continua sendo profeta. Eu ainda tenho um compromisso com a sua casa. Eu ainda tenho um compromisso com o seu chamado. Lembra dos profetas que foram usados para falar com você? Lembra das madrugadas que eu te encontrei? Você passou muita coisa e se distanciou, mas eu estou aqui hoje com a boca de Deus para te dizer: você ainda é a escolha de Deus, a despeito de tudo do que você passou. Você ainda é a escolha de Deus. Ele não desistiu de você. É a sua voz, é as suas mãos, são os seus pés, é a sua família, é o seu dom, é ainda o seu talento. Você pode olhar para a direita e não ver nada, para a esquerda não ver nada, mas o Senhor diz: eleva os seus olhos para os montes, porque é do alto que vai vir o teu socorro, e Ele vem sem demora para fazer algo novo sobre a tua vida e a tua casa, porque você é a escolha certa de Deus nessa geração. Ele não desistiu de vocês. Ele não desistiu de você. E Ele diz nessa noite: se você se colocar na posição de disposição, eu vou derramar hoje um novo azeite. Deus está vindo com um novo azeite para derramar nessa noite sobre a sua vida. Pare de olhar para o que você não tem. Para de olhar para as coisas que você já viveu. Comece a ouvir agora o que Deus está preparando para os próximos acontecimentos da sua história. Se você deseja isso, se coloque de pé. Se você entende que Deus está te chamando para primeiro ter um relacionamento com Ele, não espere eu orar para você começar a orar. Já fecha os seus olhos. Se já quiser ajoelhar, já ajoelha. Se quiser levantar as mãos, já levanta. Se quiser andar aqui na igreja, já anda. Eu quero que você agora volte àquele lugar onde você nunca deveria ter saído. Andarabasoriande cantiaramanai. Você já nem ora em línguas, você já nem se quebranta, você já não chora, já não tem paixão. Diz: Senhor, eu quero voltar ao primeiro chamado de ouvir a sua voz. Eu quero voltar, eu quero dizer: eis-me aqui. Assim como Isaías disse: eis-me aqui. Eu quero dizer: eis-me aqui novamente ao Senhor. Eu quero dizer: eis-me aqui novamente ao teu amor. Eu quero dizer: eis-me aqui novamente o tempo que eu passava em oração. Eu quero dizer que na calada da madrugada o Senhor me encontrava, e ali eu te via, eu te ouvia, eu te sentia. Ah, Senhor, eu quero voltar, porque eu estou olhando só para o problema. Eu vejo só problema. É problema no casamento, é problema nisso, é problema naquilo, é
falta daquilo, é falta disso outro. Você não tem a presença de Deus, meu filho. Você perdeu, foi a glória de Deus. E acabou, e cabode. A glória de Deus se foi da tua casa e você ainda não percebeu. E cabode, a glória já saiu do teu casamento, a glória já saiu dos teus filhos, a glória já saiu da tua casa e você está parado e calado. Você não está aí se quebrantando, você ainda está no orgulho. O teu nome é Icabode. O teu nome é Icabode. A glória de Deus se foi e você não faz nada. Andarabaçou que andarambia carabaçu. E dalabaquia surio caniebe arabaxou canica sidarabata. É tempo de quebrantamento, dizer: Senhor, eu quero voltar a ouvir a sua voz. Eu quero voltar a ouvir o seu Espírito. Eu quero voltar a sentir o cicio suave da sua presença quando tocava a minha face. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ir para o Val de Jaboque. Eu quero ir para o lugar onde eu vi os anjos voando, onde eu tinha prazer de colocar 10 pessoas no meu carro para levar para uma célula. Eu me perdi porque o meu coração saiu do altar. O meu coração saiu do altar. Eu já nem sei o caminho do altar, porque eu ia secando em Darabaçu. Espírito Santo, comece a fazer aqui nessa noite. Se você entendeu essa palavra, comece a colocar diante do Senhor. Ei, o Senhor diz: olha para a cruz. Olha para a cruz, porque lá estão todas as fontes que você precisa. O Senhor diz que vai abrir torneiras da cruz, que vai começar a encher os teus cântaros, que vai começar a encher os vasos. Mas você está buscando em lugares rotos, em lugares que não tem água, em lugares que rotas sujas. O Espírito Santo está te chamando para esse lugar de quebrantamento. O seu coração não está nele mais. Ele está dizendo: filha, você está ouvindo a minha voz? Eu sou teu pai. Filho, é o pai, eu sou teu pai. Volte a me ouvir. Filha, volte a me ouvir. Filho, eu estou te resgatando. Nessa noite eu vim te encontrar. Nessa noite eu vim interceptar a morte na tua vida. Nessa noite eu vim te abraçar. Nessa noite eu vim te dizer: você é uma pérola. Você é a menina dos meus olhos. Ei, eu já te disse isso. Eu volto a repetir: você é a escolha, filha minha, filho meu. Não importa por onde você passou, não importa se os seus lábios estão impuros, não importa se você está montado num cavalo, o importa é que hoje eu estou te chamando. Eu estou te chamando. Eu estou te chamando, eu estou te chamando, eu estou te chamando, eu estou te chamando. Oh, Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. vai ficar olhando para a dor só vai te afundar nesse buraco. Essa dor só vai te colocar mais dentro do buraco. O Senhor diz: vem para fora, vem para fora. Aracarabasuriandalabarás. Eu me rasgo Vem para fora, por inteiro, vem para fora, vem para fora. faço tudo, mas vem novamente. Deus falou que você era pastor, né? Deus te entregou um chamado pastoral. Você se esqueceu, você está renunciando isso por causa da sua dor. Peço que Ei, calabasuriandalamanachê. aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, diga isso ao Senhor, faça essa oração. Não temerei na tua fumaça de
quem já pisou, diga forte. E quem já pisou, diga ao Senhor. Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, e clamar pela glória, a glória de Deus. Então grita isso, quem já pisou, diga igreja. E quem já pisou em outro lugar, sabe viver. e onde estiver, e clamar pela glória, a glória de Deus. Levante as suas mãos, diga santo, o mais forte que você puder, diga santo. Diga a ele, é santo, tu és santo, santo, diga santo, santo. Tu és santo. Diga glória, 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 glória. E quem já quero ouvir a igreja cantando, a igreja. Faça essa oração. Em outro lugar, não sabe. Mais alto, diga. E onde estiver, e clamar pela a glória de Deus. E quem já pisou No santo dos santos, diga a ele, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, e clamar pela glória, a glória de Deus. Diga glória, 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 glória. Diga santo, vamos igreja. Santo, santo, diga santo, santo, santo. O Espírito Santo está derramando um azeite novo, dê liberdade, dá espaço para Ele, é Ele que vai te ministrar aí agora, dá espaço, Ele está derramando um azeite, anjos estão entrando com bacias de azeite aqui para derramar sobre você, é sobre você, receba esse azeite, seja batizado, seja renovado, seja ungido, seja ungida, seja ungido pelo Senhor novamente. Ele te chama para a intimidade, Ele te chama para o relacionamento,
Ele te chama para ouvir a voz dele. Esse é o chamado. Ele quer ouvir você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ele te chama. Ele te chama para esse lugar de intimidade. Ele te chama para o lugar de ouvir a voz dele. Ele te chama para o lugar onde você estava ali parado, ouvindo, meditando, e se sai dali fortalecido, às vezes enxugando as lágrimas, porque você ouviu a voz dele. Você recebeu a direção dele. Você está envolvido em tantas coisas, mas uma coisa lhe é mais importante, que é responder o chamado da intimidade com o Senhor. Ele te chama para ouvir a voz dele. Ele te chama para o primeiro chamado que você precisa responder. Ele já disse: você já sentiu o seu coração queimar, não já? E você sabia que era para você se levantar